Voltei. Olá, olá. Voltei. Preciso morrer de saudade de mim. Voltei. Tá. Agora eu vou conversar com a Fernanda. Olá, Ei, tudo bem? tudo bem? Tudo certo, Camila? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo também? Não Sim. tem nenhum chiado? Acho que não, É. né? Não. O fone fica Fernanda, bacana, que bom. que prazer poder estar conversando com você. E é interessante porque teve uma pessoa que estava ali falando comigo agora há pouco assim: nossa, você vai conversar com uma mulher que trabalha com isso, com brincar. É diferente, né? Porque assim, a gente, Aham. a gente não, acha que é tudo muito. Hoje em dia é tudo muito diferente da época, né? De quando a gente era criança. E ela falou assim: como é que vai ser isso? Eu falei assim: entra lá que você vai gostar. Ai, que bacana. Então, eu queria que você começasse se apresentando e falasse também a respeito disso, né? Como é que foi para você escolher esse trabalho? Como é que é esse trabalho? Uhum. Porque muita gente tem curiosidade. Tem curiosidade, né? É verdade. Então vamos lá. Primeiro, obrigada, Camila, pelo convite. É sempre muito bom receber o convite para falar sobre o brincar, né? Como você falou, assim, muita gente tem curiosidade, muita gente também tem espanto, assim, poxa, você trabalha como brincar, né? Porque ainda existe uma cultura de que o brincar é algo que acontece por si só e que não é necessário intervenções ou participação do adulto, ou que a gente não precisa estudar para tirar melhor proveito desses momentos, né? Então, professora de formação inicial, né? Eu sou formada no magistério ainda, então há 20 anos. Tá dando umas travadinhas aqui, não sei se você tá me ouvindo ou se tá me ouvindo. Deu uma travadinha agora. Deu uma travada, né? Você tá conseguindo me É, ouvir agora? Melhorou? tô. Não, eu te ouvi bem, eu só não te vi. Ficou congelado, mas Ah, eu te tá. ouvi. Ah, então tá. Eu fiz magistério há 20 anos atrás e desde então eu sempre trabalhei, né? Sempre não, teve um período aí que eu parei de trabalhar com crianças, mas eu sempre gostei muito, né? E sempre me identifiquei muito com esse trabalho, com o trabalho desenvolvendo as crianças, e aí eu era professora, então eu trabalhava com a educação em específico. Fiz faculdade de matemática e física, trabalhei por um tempo com adolescentes, com vários, mas a minha paixão de fato é as crianças, e isso aflorou muito mais na minha maternidade, né? Eu sou mãe de um menino de 9 anos, o Pedro Henrique. Então, desde que eu me tornei mãe, eu passei a estudar mais sobre esse universo, né? Em específico aí a questão de desenvolver a criança através do brincar, que é a linguagem da criança, que é como a criança se comunica, que é como a criança se expressa. Então, eu sempre tive muito claro assim que para que haja conexão a gente precisa ou a gente tem duas formas, né? Ou a gente se reconecta com a nossa criança, com a nossa essência e volta a não a ser infantil, mas volta a resgatar a nossa infância, né? Volta a ser uma criança, é, ou a gente adultiza, ou a gente pega uma criança de 2, 3 anos e já começa a antecipar processos e adultizar ela para que ela nos acompanhe. Eu optei pela opção um, né? E aí essa opção é a que é a bandeira que eu carrego, né? A bandeira que eu levanto e que aí eu hoje eu tenho pós em ludopedagogia, né? Me especializei no brincar. Tenho uma pós também em neuropsicopedagogia, mas mais para compreender mesmo a questão do cérebro da criança, de como que ela funciona, para que
isso me auxiliasse mais ainda na questão do brincar, né? E é isso, assim, hoje eu tenho um espaço, né, que está fechado em função da pandemia, mas eu tenho um espaço para brincar, onde a gente valoriza aí o brincar livre, o brincar espontâneo, aquele famoso só brincar, né, que as pessoas às vezes dizem, mas é só brincar, que tem uma potencialidade enorme por trás, né? E também tem alguns cursos, algumas coisas no online. Eu vi que você estava fazendo a jornada do brincar, né? E eu achei Isso, interessante você trabalhar isso digitalmente, né? Porque a gente está vivendo um momento novo para todo mundo, né? Não é mais sim, novo, mas assim, ainda desafiador para muita gente, de como inserir brincadeiras dentro de casa, principalmente as mães, os pais, que eles não estavam tão acostumados, e criar essa rotina divertida mesmo, né? Porque às vezes, quando você falou do brincar, eu também super levanto essa bandeira, eu sou mãe super de participar, de brincar mesmo, ao ar livre, sem nada. Às vezes a bacana. gente leva os Uhum, meninos para a areia e eles começam a inventar cada historinha com uma areia, né? E você fala assim, gente, como assim? E isso é muito interessante, né? uhum. É, mas essa rotina realmente para muita gente tem sido desafiadora. Então, quando eu vi lá a jornada do brincar, eu falei, gente, que legal, um trabalho tão bacana, né? Realmente ajuda muita gente. Sim, sim. E a gente está com uma turma bem bacana na jornada. E a jornada ela é uma imersão de 30 dias, né? Então, onde a gente faz aí todo esse resgate da criança interior, né? Então, que é o início, né, de tudo, assim. Muitas vezes lá no quintal, né, no espaço físico, a gente tem um evento que já é super conhecido e bem bacana, assim, a gente tem um público bem rigoroso, que sempre está lá presente, enfim, que se chama Interaja, que é um evento onde eu promovo também a interação entre pais e filhos, né? Então, a ideia é a gente cria ambientes, cria espaços para que haja essa interação. E lá no Interaja, muitas vezes eu recebo famílias que me relatam assim, olha, eu não sei brincar, né? Eu não me convida para fazer tal brincadeira porque eu não sei, ou ficam com vergonha, ou assim, a gente sempre contrata fotógrafo, né? Então, às vezes, fala assim, olha, pede pro fotógrafo não bater foto de mim, porque se eu tiver que dançar, eu vou aparecer com uma pose feia. Então, assim, acaba que quando a gente fica adulto, a gente fica cheio dos medos, dos pudores, das vergonhas, e isso atrapalha muito o brincar, porque o brincar, ele é uma É é você espontâneo, né? dançar, é você se entregar, né? E, enfim, então essa é uma das coisas que a gente faz na jornada, que é essa reconexão com a criança. E aí eu repito, não é a gente voltar a ser infantil, né? Não é isso, é a gente se reconectar mesmo com aquela essência que a gente tem, né? Lembrar das memórias aí afetivas que a gente tem através do brincar e buscar construir isso nas nossas crianças hoje, né? Porque a gente vive em um mundo bem diferente de como era, né? Na nossa infância, assim, não sei, eu fui criada numa casa, com espaço, brincadeira sempre fora, né? Não tinha internet, não tinha nada disso. Então, hoje é um outro cenário, né? A gente vive um outro momento. Porém, a gente tem que saber equilibrar, né, tudo isso para que as crianças elas consigam se desenvolver na sua essência, porque elas consigam, enfim, eu costumo dizer assim que a criança ela já nasce um explorador, um cientista, né? Ela já nasce com desejo que nem você falou, pega uma areia e constrói uma brincadeira. Então, eles já nascem com isso. E a gente acaba, às vezes, durante o percurso, acaba podando isso, né? Acaba podando essa imaginação ao invés de estimular, né? Podando a criatividade. Então, a ideia da jornada é muito isso, assim, ela é focada para mães, né, e professoras, educadores em geral, que eu costumo dizer que a gente, mãe, também, a gente tem a opção de ser mãe ou mãe educadora, né? A gente pode terceirizar essa parte da educação enfim, mas eu acredito que
é algo que é super importante nós desenvolvermos, né, em nós, assim, e ter essa responsabilidade de educar e de estar junto nesses processos com a criança, né? Até para criar memórias afetivas mais gostosas e mais prazerosas, né? É, e eu acho também que pra gente, eu sempre fui muito sapeca, então eu nunca fui, eu sou muito madura, não deixo o meu lado de ser, da minha idade não, mas eu acho muito que essa questão do brincar é tão pra gente também, traz, é meio uma terapia, assim, então eu lembro que quando os meninos tinham uns 2 anos, eles estavam gostando do Patati Patatá, e aí tinha uma musiquinha do avestruz, acho. E a gente dançava e tal. Eu tava contando pra uma mãe também, ela tem filhos. Ela deu uma risada e falou assim, gente, mas que ridículo, eu não faço isso nunca. Você, não, pelo amor de Deus, não sei o quê. Eu falei, você não tá entendendo, eu adorei fazer isso. Ela, não, mas eu não faço isso por dinheiro nenhum e tal. E eu falei com ela, olha, você que tá perdendo. Porque o momento não é só para eles, né? Eu acho que quando a gente se permite isso, eu sou muito assim, eu entro na brincadeira dos meninos, sou muito lúdica com eles. Quando a gente se permite, é pra gente. Porque a gente ri, a gente se diverte, a gente sai um pouco desse mundo de pagar conta e mundo adulto, que às vezes não é tão gostoso, e vai para aquele momento ali tão divertido, né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre os benefícios. Você falou das memórias afetivas e tudo, mas assim, o que mais tem de benefício para isso? Por que eu deveria brincar com meu filho, né? Deu uma cortadinha agora, Camila, mas vamos lá, eu acho que eu entendi. Sobre os benefícios do brincar, né? Isso. Tá, então vamos lá. O brincar, assim, eu acho que eu já falei aí, mas o brincar, ele é a essência da criança, né? A criança, ela aprende, ela se desenvolve, ela vive brincando, né? Ela acorda brincando, ela vai escovar o dente brincando, ela vai dormir brincando, né? Então, a vida dela é brincar. Para ela, vou falar primeiro para a criança, depois eu falo para a gente mãe. Para a criança, ela só vai se desenvolver aí de forma plena se os estímulos acontecerem de forma brincante, né? Porque a criança, ela não divide, assim, a gente costuma dizer assim, agora para de brincar, vamos fazer a coisa séria, né? Principalmente quando a criança vai para a escola, a gente divide muito, assim, né? A hora de fazer a coisa séria e a hora de brincar. Mas para a criança, brincar é coisa séria. O trabalho dela é brincar. E a gente tem vários estudiosos aí que falam e que levantam essa bandeira, né? De que o brincar, ele é o trabalho, ele é a vida da criança. Então, tudo que a gente for fazer com a criança para que ela, de fato, aprenda, precisa ser de forma lúdica, de forma brincante. Então, assim, se a gente pegar uma criança, você quer... a criança tá... enfim, por algum motivo, você percebeu que a criança precisa melhorar o seu equilíbrio, né? Se você pegar, botar uma corda no chão e pedir para a criança ficar vai e vem, como se fosse um exercício ali, uma coisa obrigada para ela fazer, ela vai achar um saco e possivelmente ela não vai curtir esse momento. Agora, se você tornar aquilo um momento de brincar, vamos passar por uma ponte, tá cheio de jacaré em volta, ninguém pode cair, né? Se você fizer uma história e convidar ela para uma brincadeira, vai ser a mesma atividade, mas o teu convite foi um convite brincante, vai fazer toda a diferença, vai ter um outro sentido, né? Então, para a criança, ela de fato só vai se desenvolver se a gente fizer esses convites brincantes. É através da brincadeira que ela se desenvolve. Principalmente na primeira infância, né? Que é até os 6, 7 anos é brincando que ela faz tudo. E para nós adultos, é essa questão mesmo da gente se conectar com as crianças, né? Buscar aí essa aproximação, principalmente as questões afetivas, né? Porque a gente às vezes acaba trabalhando demais, não tendo muito tempo para as crianças e acaba compensando com brinquedos, com às vezes idas a um shopping, idas ao cinema, comprar tal coisa, e a criança acaba vivendo sempre ficando com aquele vazio, com aquela necessidade de algo mais. E você também, né? A gente também tem aquele sentimento de que, poxa, eu precisava dar algo mais. E esses momentos, né, de conexão, de estar junto de fato, eles
eles vão, é o que é essencial, né? Eles vão, de fato, suprir esse vazio aí que eu falei que fica dentro tanto de nós, aquela coisa assim de, eu sei que eu podia ser melhor, né? E para a criança também, né? A gente vê aí muitas crianças, inclusive eu falei na questão do brinquedo, a gente vê muitas crianças consumistas com 3, 4 anos, já super consumistas, super querendo coisas. E se a gente for olhar, não que isso seja algo genérico, né, para todos os casos, mas na grande maioria são crianças que são muito incentivadas com coisas materiais. Então, a criança acaba sempre querendo mais, né? Sempre querendo mais para suprir, às vezes, aquela falta que ela tem da pessoa ali com ela, né? E você também podia falar um pouco que isso não é só uma questão de agora, né? Uma questão de problemas Não. psicológicos que ela vai ter na fase adulta. Isso não é uma questão só de, Sim. né? Sim, não é uma questão só dessa época. É porque, assim, toda essa questão aí do desenvolvimento, até eu tô com um livro aqui que é super bacana até pra indicar, não sei, acho que já devem conhecer, mas O Cérebro da Criança é um livro que fala muito sobre isso, né? Sobre a gente, de fato, entender como que funciona o cérebro da criança para desenvolver da melhor forma e também para que a gente tome atitudes de acordo, né? E não cria aí, talvez, traumas, enfim, porque, que nem você disse, é algo que nessa fase é onde acontece todo o desenvolvimento. Então, lá na fase adulta, às vezes a gente pode ter traumas que são relacionados lá à nossa infância. E muitas vezes estão no nosso consciente ou no nosso inconsciente, mas existe N casos, né, de pessoas adultas hoje que fazem terapia porque tem algum problema, algum trauma, algo que não foi muito bem resolvido ou que não foi muito bem tratado pelos adultos, né, enquanto eram crianças. Então, isso reflete 100% as nossas atitudes hoje com as nossas crianças, vão refletir no adulto que eles serão, né? Então, essa é uma das coisas também que é bem importante a gente se perguntar, assim, o que eu quero para o meu filho, né? E aí a gente se perguntar, listar o que a gente espera para eles, e aí a gente fazer uma outra lista das atitudes que a gente está tendo, né? E aí bater, ver se essas listas estão de acordo uma com a outra. Porque às vezes a gente espera que a nossa criança seja uma criança próspera, uma criança feliz, uma criança sem traumas, mas aí a gente está agindo de forma diferente, né? E aí isso não vai acontecer lá na frente. Uma amiga minha falou assim comigo esses dias, Camila, para mim brincar é poupar 10 anos de terapia do meu filho. E eu acho que é muito isso, assim, porque você realmente está criando tanto afeto, tanto amor, né, ali com aquela criança, que ela vai desenvolver tudo isso que você falou, né? Então, quando ela realmente estiver na fase adulta, ela vai ter já essa conexão com as pessoas e ela não vai sofrer tanto com isso. Agora tem uma outra coisa que eu queria saber, assim, por exemplo, quando a gente fala, ok, brincar, mas vamos lá, vamos supor, eu sou uma mãe que eu realmente não tenho muito tempo, às vezes eu não tenho tanta criatividade, dentro da minha rotina ali, né, ainda mais agora com a pandemia, o que na prática eu posso fazer para poder criar essas brincadeiras assim? Tá, vamos lá. Primeira, essa é uma pergunta bem importante, assim. A gente tem muita ligação do brincar com o brinquedo, né? Então, assim, eu vejo muito quando a gente fala assim, até gostei da tua fala de vamos na areia sem o brinquedo, porque a gente faz muita relação do brincar com o brinquedo. Então, normalmente se a criança chega para, né, vamos simular, e a criança chegou e pediu, vamos brincar, aí você responde, tá, com qual brinquedo, com o que você quer brincar, né? Ou vai lá buscar, então, o brinquedo que você quer brincar. Então, essa é a primeira coisa que eu gosto de desconstruir, assim, a gente, claro que a gente pode brincar com o brinquedo também, obviamente, mas o brincar, ele não precisa necessariamente ter um brinquedo. Então, a gente pode brincar com as palavras, brincar com o nosso corpo, brincar com gestos, brincar com músicas, com dança,
né? Então, com coisas que nos tornam, que tornam o brincar mais leve, mais prazeroso. Porque aí, quando a gente começa a ver que dá para fazer outras brincadeiras e a criança perceber também que não precisa ter um objeto ali na mão para brincar, esse brincar pode acontecer dentro do carro, ao invés de dar um celular para a criança se divertir no caminho do trajeto ali, pode acontecer brincadeiras, né, faladas, brincadeiras cantadas, pode acontecer na fila do supermercado, quando é um saco mesmo, ficar lá esperando, mas né, faz parte, então pode acontecer essas brincadeiras em qualquer momento, pode acontecer na hora das refeições, porque eu repito, a criança ela precisa, ou melhor, ela faz tudo brincando e ela precisa ser estimulada nesse formato. Então, fica muito mais leve quando a gente cria essas rotinas brincantes, né? Quando a gente tem atitudes brincantes. Quando, não precisamos necessariamente, claro que é importante a gente sentar, tirar um tempo por dia para sentar, desconectar de tudo e brincar. Montar um jogo, construir um cenário, brincar com bonecos, com dinossauros, com Lego, enfim, com o que a criança está a fim de brincar. Mas a gente sabe que na vida real a gente não consegue ficar o tempo todo ali sentado brincando, porque a gente tem os nossos afazeres, a gente tem outras coisas para fazer. Agora que a gente está em casa, então a gente tem que cuidar da casa, tem 1000 coisas para fazer. Então, as brincadeiras verbais, elas são muito bacanas, porque a gente pode ir fazendo outras coisas, né, e ir brincando verbalmente. Então, claro, depende muito da idade da criança, né? O meu filho, ele já está com 9 anos, então ele já é maior. A gente faz muita brincadeira verbal. Agora a gente está na época de falar na língua do P. Então a gente fica falando um com o outro na língua do P, né? Ele aprendeu recentemente, então antes ele não conseguia compreender o que eu falava, então foi um processo bem bacana de construção e de aprendizado para ele. Mas a gente já a gente brinca com muitas brincadeiras, de falar palavras, e aí os menorzinhos a gente pode encontrar cores, né? Que nem eu falei, tá na fila do supermercado, eu tô vendo uma coisa vermelha, vamos ver quem que vai ser, né? Você que tem 2, né? Vamos ver qual que vai ser o detetive que vai descobrir primeiro qual é a coisa vermelha que eu tô enxergando. E aí eles vão começar a olhar em volta, é um pacote de biscoito, é um bombom, não é, e aí até que você quer que eles descobrem. Né? Os maiorzinhos, eu tô enxergando uma coisa com a letra A, o que será que é, né? Então, assim, são brincadeiras que a gente vai fazendo e que não precisa necessariamente a gente parar a rotina que a gente tem para brincar, né? A gente está inserindo o brincar no nosso dia a dia. Então, a gente está chegando em casa, sobe as escadas contando os degraus, sobe um dia pulando num pé só, inserir na rotina o brincar, né? Fica mais gostoso e mais prazeroso e a criança percebe que você é dela, assim, naquele momento ali você está integral, você está conectada com ela, né? Você não... ela percebe, assim, que você não é um adulto, ambulante, né? Mas é que você que se conecta com ela mesmo, né? Porque a criança, você pode ver, assim, se a criança sai andando ali na rua, daqui a pouco eles enxergam uma calçada que dá para fazer um zigue-zague, eles começam vamos brincar de pisar só nas lajotas que tem um desenhinho, vamos brincar de andar por cima da linha. Eles vão construindo brincadeiras, né? Então a gente tem que entrar nesse ritmo com eles, porque senão a gente fica assim, eles nos enxergam como muito sérios, né? E que tem que ter um espaço na agenda para brincar com eles. Então, assim, não, o teu horário de brincar é só das 6 às 7, filho. Calma aí, que agora eu tô trabalhando, agora eu não posso brincar. Claro que eles têm que entender, claro que a gente precisa ensiná-los, incentivá-los também a brincar sozinhos, né? Porque eles precisam também ter essa questão da autonomia, de construir essas brincadeiras. E aí também é importante que a gente tenha uma casa brincante, né? Eu costumo dizer assim, não é só um quarto brincante, um canto brincante. A nossa casa tem que ser um espaço que eles se sintam bem e que eles possam explorar a casa. E não só lá no cantinho do brincar, né? Porque é um saco, né? Imagina a casa... Por que nós podemos andar pela casa toda, explorar? Eu posso sentar no sofá, eu posso ir na sala de jantar, eu posso...
e por que que a criança tem que ficar só lá naquele cantinho sentada brincando, né? Então, obviamente, ela no final de brincar, ela pode ir lá guardar os brinquedos, mas se ela tiver a fim de fazer uma cabana embaixo da mesa, por que não, né? Por que não fazer uma noite do pijama na sala e todo mundo dormir, botar colchão na sala e tornar aquele espaço brincante também? Então, por que não tomar um banho e levar aí uma tinta para pintar no box do banheiro, Nossa, que depois faço sai, muito isso. né? Bacana. Então, essas atitudes, assim, que nos tornam, né, mais próximas deles e que tornam mais leves a nossa rotina. A gente pode estar cozinhando e fazendo uma brincadeira cantada, fala uma palavra e a criança fala uma música, né? Canta uma música com aquela palavra. Aí, enfim, vai muito da idade da criança, mas brincadeiras verbais, elas são excelentes, assim, para a gente fazer com eles. E a gente pode estar sentado no sofá, na cozinha, né? Em qualquer lugar. Eu faço muito essas verbais. Aqui na casa da minha sogra, quando é dia de domingo que vem todo mundo, né, os outros sobrinhos, a gente faz o jogo da dedanha, mas sem papel. Aí a gente fala assim, por exemplo, letra A. Aí cada um vai falar e não pode falar repetido. Porque aí tem menino de tudo quanto é idade. Então é bom que estimula, até os meus, de 4 anos, que ainda não tem que legal. conhecimento. Mas é uma forma de estimular também, de fazer brincadeira que não seja celular, tablet, que isso também é importante, né? Sair um pouco da tecnologia. Muito legal suas dicas. Eu super me identifico. Eu sou um brincar ambulante. Que eu sou bom. o contrário. Eu adoro que bom. brincar. Eu acho muito legal. Eu acho que essa conexão que a gente cria. Você falou da cozinha. Sabe o que eu faço? Às vezes eu vou cozinhar. Aí eles ficam sentados na mesa e eu falo, vamos ver quem vai adivinhar. Começa com a letra F. Eu vou falando assim, é da cor marrom, não sei o quê, para ir estimulando, né? Por isso que eu te perguntei das dicas, porque às vezes a gente pensa assim, ai meu Deus, eu não tenho a menor criatividade, como é que eu vou brincar? Mas é ali, é falar o que vem na cabeça, a gente tem essa criatividade na realidade. Isso. É porque a gente não se permite viver, né? Eu acho que a gente fica mais engessada, assim. Porque eu acho que todo mundo tem. Não, e assim, é bacana a gente também ouvir eles, né? Porque às vezes a gente prepara uma brincadeira e pensa numa ideia, principalmente quando a gente prepara os ambientes, né? Que eu mesma, às vezes, lá no quintal, a gente prepara com um objetivo, pensando, eu vou pegar esse material, e vou criar aqui um ambiente e vou convidá-los para brincar e imagino que eles vão fazer uma construção, né? Pegando lá uns pedaços de madeira, umas pedras, e aí eles chegam lá e eles criam outras coisas, né? Eles exploram de formas, às vezes, muito mais inteligentes do que aquela que eu tinha pensado. Então, quando a gente se permite ouvir eles também, né? Quando a gente começa a fazer essas brincadeiras verbais, eles começam a dar ideias também, eles começam a dar dicas, e aí começa a surgir outras brincadeiras, outras coisas, né? Agora, recentemente, eu e meu filho, a gente estava brincando também de falar as vogais das palavras. E aí, a gente falava, agora é só animal, né? Para ficar um pouco mais restrito, ficar mais fácil, assim, da gente conseguir descobrir. Então, animal. E aí eu falava, por exemplo, o. E aí ele tinha que descobrir qual era o animal que eu estava falando só pelas vogais, né? No caso aqui eu falei tentei falar macaco. Então aí a gente ia, né? Infinitas possibilidades. Aí depois a gente saía dos animais, ia para objetos, outras coisas. Então são brincadeiras que a gente vai criando, às vezes ele dá a dica do brincar, e eu entro na dele, vamos testar, vamos ver se funciona. Né? Então, acho que isso é bem, bem interessante, a gente sempre ouvir a criança, porque eles têm ideias fantásticas de brincadeira. Tem. A gente fica, às vezes, muito preocupadas com o repertório, né? Não tenho ideia, não tenho... Mas se a gente se permitir se entregar e ouvi-los, o repertório vem por eles. Meu filho, o Anielo, ele já fez na cama um foguete. Pegou uma panela, a tampa de panela e fez um foguete. Aí na hora que a gente ia sentar na cama, tinha um lugar específico de cada um. Então é umas coisas que você fala assim, legal. Como que cria, né? Tem uma coisa também que você falou do carro, que a gente faz, como são dois, aí para distrair um pouco os meninos, e às vezes eu quero conversar com meu marido, como cada um senta do lado, eu falo assim, vamos ver quem vai conseguir achar mais carro da cor vermelha. Eles ficam o tempo todo olhando para a janela, tentando adivinhar. Às vezes
passa o tempo, assim, a gente já chegou no lugar, né? Então é o que você está falando, chega a ser até, esparece mesmo, né? Bem isso, assim. E para eles é mais prazeroso e para a gente também, né? Porque aí, enfim, a criança, quando ela tá. É interessante para ela ter o tempo ocioso também, aquele ócio que a gente chama de ócio criativo, Sim, né? É super importante que ela também tenha esses momentos. A gente não precisa ficar o tempo todo ali estimulando e chamando para brincar. Mas nesses momentos que nem no carro, na fila, que são momentos chatos mesmo de ficar ali esperando, é super legal que a gente use essas estratégias brincantes até para que eles não se cansem e dar aquela birra, né? E aí acaba até dando mais trabalho pra gente. E você falou de uma coisa muito interessante no início, que é a segunda escolha de as crianças ficarem adultas muito cedo, e tem muito a ver com rotina também, né? Às vezes a criança tem ali 5 horas natação, 6 horas inglês, 7 horas não sei o quê. Às vezes uma criança de 3 anos já sabe falar até alemão, que eu nem eu sei. Então, assim, eu acho que às vezes, eu conheço, é sério. Então, eu acho assim, que às vezes a gente fica pensando assim, tudo bem, mas tipo assim, né? E o brincar mesmo, que é dela, ela vai brincar o quê? Com 60 anos de idade, né? É importante também isso, né? Entender essa questão, o Claro. que isso pode prejudicar e para que o sentido disso agora. A gente fala na jornada, inclusive, Camila, sobre isso, né? A gente tem um módulo que a gente fala sobre essa questão aí da gente, de fato, estar super estimulando as crianças, né? Porque a gente, na verdade, a criança ela não precisa de muito para ser estimulada, ela precisa que a sua criatividade ela seja nutrida, né? Que a sua curiosidade seja nutrida, porque ela tendo essa curiosidade, que é o motor que move as crianças, ela tendo isso nutrido, ela vai por si só atrás e descobrindo, e desvendando, experimentando, testando, levantando hipóteses, ela faz tudo isso através do brincar. Mas é do brincar livre, né? Aquele brincar que a gente permite que ela faça, que ela vivencie. Quando a gente começa a encher a agenda da criança de coisas, a gente tem a sensação de que a gente está fazendo bem. Normalmente não é por mal, né, que a gente faz isso. A gente faz porque a gente quer fazer o melhor. É a melhor idade, a gente precisa aproveitar essa idade para fazer a criança aprender mandarim, aprender um monte de coisa. Mas esquece de deixar esse tempo para a liberdade, né, para que ela se desenvolva na sua essência. E aí, enfim, a criança superestimulada, ela tem bloqueios muito sérios que, inclusive, vão aparecer lá na vida adulta também como sérios problemas, né? Aí vai muito depender de quais foram os estímulos em excesso que ela teve. Mas, com certeza, isso vai refletir lá na frente. Então, é super importante que a gente permita que a criança seja criança, que ela viva esse momento. Ela vai ter tempo para aprender essas outras coisas, línguas, né? Enfim, e ela tendo essa base, que é o brincar que proporciona, ela vai conseguir fazer isso, ela vai conseguir aprender e se desenvolver muito melhor, né? Então, essa questão das agendas lotadas é algo assim muito, muito triste, né? A gente vê muitas crianças que ficam o dia todo na escola ou em atividades extracurriculares e no final do dia se debruça num eletrônico, que também tira a criança muito da realidade, enfim, né? Também adultiza a criança. E aí ela não tem tempo, né, para ser criança e para viver a sua infância. E como eu falei antes, a criança, assim, não só a criança, todos nós precisamos do tempo livre, livre mesmo, daquele ócio, assim, sabe, daquele momento que a gente fica assim, o que eu vou fazer agora? Não tem nada para eu fazer. Nesse momento que surge a criatividade, né? Que dá aquela ideia, né? Então é super importante que a criança tenha esses momentos. E eu vejo bastante adultos, inclusive lá no quintal a gente recebe crianças até 10 anos. Crianças dos 3 aos 10, elas normalmente ficam desacompanhadas e os menores precisam estar acompanhados. Mas nada em criança de 5 anos
ficar com a sua mãe, seu pai junto. Então, a gente normalmente, os que ficam juntos, com essa preocupação, né? Às vezes a criança vai lá, a criança está pensando o que vai fazer, está explorando, está olhando o ambiente, e o adulto já chega e diz assim, que tal tu ir lá fazer tal coisa? Olha só, vem olhar aqui essa árvore, vem subir na árvore, vem brincar na areia. O adulto fica naquela ansiedade de querer encontrar algo para a criança fazer, né? Quando ela mesma está ali por ela, né, olhando e tentando encontrar o que faz mais sentido para ela. Então, isso é uma coisa que eu acho super importante a gente também refletir nisso, porque às vezes sem intenção de fazer o mal, mas a gente fica nessa coisa de querer antecipar, né, de querer antecipar o processo, de ficar ali querendo antecipar o tempo, né? A criança, ela demora mais mesmo. Então, se ela chegar no ambiente, ela vai demorar mais para encontrar alguém para ela brincar, para encontrar o que ela gosta, ela vai explorar antes. E aí, a gente, como adulto, tem sempre aquela ânsia de querer já se antecipar, né? Faz assim, faz... É a mesma coisa quando a gente vai jogar um quebra-cabeça, né? A gente fica ali... que tal tu começar aqui? Que tal tu pegar essa peça? A gente não deixa a criança explorar, né? Então, é bacana a gente permitir que eles explorem, né? Que eles façam as coisas no tempo deles. Em resumo. Não, é excelente. E eu achei interessante você falar essa questão também do livre do adulto, porque a gente vem mesmo de uma sociedade, principalmente nós mulheres, que a gente tem que fazer tudo o tempo todo. Então, imagina, ficar sentada no sofá, parece que nenhuma mulher pode fazer isso, parece que isso é coisa de outro mundo, né? E eu faço muito isso tranquilamente, eu não tenho problema nenhum de falar. E eu vejo que as mulheres, às vezes, não, sábado eu não posso, domingo eu não posso, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu falo, minha filha, você precisa respirar. Não posso, que eu tenho que fazer isso. E é importante isso até para ela mesmo, né? Porque também se o filho vê uma mãe que está o tempo todo trabalhando, o tempo todo ocupada, que ela não consegue ter um momento livre, até ele acho que fica angustiado, né? Porque, não, peraí, gente. Vai dando aflição, né? Não, respira. Tem que fazer também, né? É muito legal você ter falado isso. Vou arrumar certeza. Fazer. Minha mãe não para, vou arrumar um trem pra fazer. É bem isso, aí você eu vou pegar o teu gancho assim para falar um pouco da questão do exemplo, né? Que é fundamental também, né? Não só nesse momento do ócio, mas também em outros tantos momentos, né? Vou falar aí de novo dos eletrônicos. A gente fala muito, né, que as crianças estão muito viciadas e tal, mas a gente às vezes não senta no sofá com um eletrônico na mão, né? Então a gente também tem que se policiar quando tá junto com eles, enfim, para poder dar o exemplo, né? E tantos outros, né? Desde a questão da alimentação, às vezes a gente vê, meu filho não come legumes, mas daí a gente vai olhar, nem a pessoa come, né? Então, como é que vai ensinar a criança a comer, né? Tem um exemplo que eu falo muito, que eu acho que é um clássico, é quando às vezes as crianças estão gritando, a mãe, não grita! Mas você também está gritando, né? Eu acho que a gente sempre, toda mãe se pegou em algum momento fazendo isso. Como que você vai falar para uma criança não gritar? Você tem que falar assim, não grita! Mas é o impulso, né? Não grita! Claro, a gente faz isso enfim, errar faz parte do processo, né? Mas é bacana quando a gente tem a consciência de que tá fazendo errado, que dá para fazer melhor, né? Então, nesse caso, assim, se a gente falar uma vez, não grita e perceber que a gente falou gritando, e na próxima não falar, beleza, tá ótimo, né? Agora, a gente vê que às vezes a pessoa acaba entrando aí nesse piloto automático e não percebe, né? Não se dá conta que tá tendo essas atitudes iguais, né? Que tá sendo o exemplo, no caso, né? Eu não sei se você já percebeu isso no seu trabalho, mas tem uma outra coisa que eu acho muito legal também. Comigo e com meu marido acontece muito isso. Todos os momentos que a gente está brincando, a gente se conecta muito também. E às vezes a gente faz uma disputinha um com o outro. É engraçado, sabe? Tipo assim, eu vou ganhar de você, não sei o quê. Coisa besta, assim, sabe?
Mas gera uma Aham. conexão entre a gente também. Então eu acho legal por isso, que além de conectar a família toda, aquele momento ali, conecta muito o marido com a mulher, né? E depois a gente vai conversar mais coisas. Claro. Ah, aquela brincadeira que você fez assim, ah, porque eu fiz não sei o quê, sabe? Gera uma brincadeirinha mesmo. Sim, sim, não, o brincar, ele conecta todos os integrantes da brincadeira, né? Quando a gente se entrega de fato para a brincadeira, quando a gente faz uma brincadeira em grupo, por exemplo, ele conecta o grupo, né? Então, em família, ele conecta não só com a criança, com certeza, conecta o casal, conecta todo mundo, né? Aproxima, enfim, a gente sente, a criança começa a perceber, a ter mais intimidade com a gente, é diferente, assim, eles começam a ter mais liberdade também, né? Então é super gostoso, assim, quando a gente vivencia esses momentos. Brincar é coisa séria, né? Com certeza, com certeza. Enfim, o brincar, ele é tão sério que graças a Deus tem aí uma linha de vários estudiosos, tanto da área da educação quanto da área da psicologia, né, que estudam de fato o brincar e tudo que ele desenvolve, tudo que ele tem de benefícios, né, na criança. Então, eu sempre falo assim que toda mãe, né, deveria aprender um pouco sobre o brincar, né? Conhecer um pouco sobre o desenvolvimento da criança. E o desenvolvimento da criança, ele acontece de forma brincante. Porque, às vezes, a gente acaba, enfim, estudando para tanta coisa, né? A gente quer, às vezes, estudar... Para tudo a gente estuda e a gente passa a madrugada, às vezes, lendo, querendo descobrir coisas e pesquisando. E aí a gente recebeu aí os nossos maiores tesouros, né? Que são os nossos filhos, que tem de mais importante, e a gente talvez não leu um livro até hoje sobre brincar, sobre o desenvolvimento da criança, né? Então, eu acho que é bem... Acho não, eu tenho certeza que é super necessário, né? Que a gente tire um tempo para estudar, para aprender um pouco mais sobre o brincar. A Esther aqui colocou que o brincar é um dos direitos da criança e bem lembrado, assim, o brincar ele está em vários documentos legais, né? Então, assim, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu gosto mais da definição do ECA, entre todas as outras, porque o ECA ele define o brincar como um ato de liberdade, né? Eu acho uma definição muito de acordo com o que eu defendo em relação ao brincar. Mas se a gente olhar aí para a esfera no âmbito escolar, né, dentro de uma escola também, tem um documento que regulamenta aí as escolas, que é a BNCC, e a BNCC também tem como eixo estruturante a brincadeira, né? Então, o brincar de fato é algo muito importante, né, e precisa ser levado sim a sério. Como ela falou, tá na lei e a gente precisa colocar isso Dá em esse prática. direito mesmo, para a criança. Dá né? esse direito, com certeza. Tem mais alguma dica para dar, assim, da rotina, de que a gente pode fazer para poder ficar divertido, para não ficar, ninguém ficar estressada, ninguém ficar sentindo isso, um peso. Agora, além de tudo, eu ainda tenho que brincar com meu filho, que tem mãe que fala isso comigo. Não, eu ainda tenho que brincar com ele. Não dá, não. Então, assim, eu falei da questão da gente ter as atitudes, que é o principal, né? Porque a hora que a gente vira a chave das atitudes, fica mais leve. Mas a outra dica seria a questão dos ambientes, né? Então, como eu falei, a gente tem uma casa mais brincante, uma casa mais preparada, e preparar materiais para que a criança possa explorar. Então, eu gosto é uma dica que eu costumo dar, assim, da gente, dependendo do tamanho da criança, o espaço da casa, enfim, pode ser uma bandeja, pode ser uma caixa, mas a gente ter um espaço que ali dentro a gente coloque objetos, e aí eu fazia com meu filho assim, semanalmente. Agora ele tá maior, esse brincar já não faz mais muito sentido. Mas quando ele era menorzinho, semanalmente eu colocava coisas diferentes ali. Então era como se fosse uma caixa dos tesouros, um mistério. E aí ele
explorava aqueles materiais. E o que eu botava lá? Desde coisas recicladas, como rolinho de papel higiênico, enfim, até potes da cozinha, grampinho de roupa, enfim, fazia uma proposta diferente cada vez. Uma vez eu colocava tinta, pincéis, né? Casava materiais diferentes, roupas para brincar de se fantasiar, acessórios, chapéu, enfim. Faz ali um kit de coisas diferentes e deixa à disposição da criança por um período, para ela explorar. Porque a criança, ela sente muito desejo também de encostar nas coisas que não é o brinquedo, né? Então, assim, é normal a criança chegar e eu querer pegar os enfeites, né? Querer brincar, porque é algo que ela, enfim, que ela de fato quer explorar, quer conhecer. Então, quando a gente pega, às vezes, esses objetos mesmo da casa, aquilo que, obviamente, não vai quebrar, não tem risco, e deixa ali por um período à disposição, ela mata a curiosidade, ela explora, ela brinca, né? Então, é super, super bacana a gente fazer isso. É uma ideia bem legal. E na pandemia, logo que começou, eu fiz bastante live e dei essa dica várias vezes. E depois eu comecei a receber várias fotos de mães mandando, olha, tá dando certo, né? Aí cada um pode chamar do jeito que quiser, um cantinho da criatividade, um baú do tesouro, um baú das novidades, enfim, e colocar ali, a ideia é trazer objetos diferentes do que a criança tem como habitual, porque é normal que a criança ela enjoe dos seus brinquedos com facilidade, né? Então, às vezes, se a gente pegar esses brinquedos e casar com outras coisas, por exemplo, às vezes tem falar de menino, né? Às vezes tem uma caixa de carrinho lá e aquela caixa tá lá e não brinca, não vê graça nenhuma mais, ok. Aí você pega lá, você vai lá e seleciona uns 5 carrinhos daquele, pega uns grampinhos de roupa, pega mais outras coisas que ela pode construir uma estrada, pega umas mantas, umas coisas, ou algumas coisas, algumas caixas que ela pode construir garagem, enfim, né? Aí tem que juntar objetos diversos. E junta tudo isso e entrega para ela brincar, tenho certeza que ela vai ver aqueles carrinhos com outro olhar, né? E ela vai se interessar. Então, é só a gente conseguir ter esse olhar diferente para os brinquedos também. Né? E essa é uma dica também interessante. E a outra que eu falei já é que é da gente liberar aí a casa para eles brincarem, para eles explorarem, né? Até para que eles se sintam pertencentes ao espaço. Porque essa é outra coisa que vai refletir lá na frente. A gente, às vezes, sem querer, fica dizendo assim, vai lá pro canto do brincar, mas o teu cantinho do brincar é lá, né? Por que você tá trazendo as coisas para cá? Vai lá. Ok. Aí a criança aprende que ela tem que ficar lá no cantinho dela, que é lá, ela não pode percorrer a sala com o carrinho, ela não pode, ela tem que ficar lá. Aí quando ela cresce, ela fica uma adolescente que se tranca no quarto, que fica lá, não sai do quarto o dia inteiro. E aí a gente vai olhar para aquele adolescente e vai dizer, pô, mas tu fica no quarto o dia inteiro, não sai, não interage com a família, né? Então, porque foi ensinado a ficar lá no seu cantinho, né? Então, são as nossas ações que estão causando aí as reações, né? Você está dando dica aí, rolo de papel higiênico. Quando acaba o papel higiênico, pega o rolo, a gente faz formato de coração, de quadrado, de retângulo, de triângulo, e aí pega a tinta e faz carimbo. Né? Tem tanta ideia boa, palito de picolé, nossa, dá para fazer aviãozinho com pregador de roupa. Tem muita coisa que dá para a gente poder fazer, né? E é o que você falou, a gente vai criando aquilo ali, vai montando os brinquedos, até para eles poderem ter ideia de que podem criar também outras coisas. Então tem muita coisa que dá para fazer dentro de casa, né? E é legal, assim, que nem com os rolos, que nem você falou com os rolos, é legal a gente criar algumas, que nem mostrar para eles que há possibilidade, mas sempre permitir que eles explorem e façam o que eles quiserem, né? Que aí foge daquela coisa assim, poxa, eu vou separar rolo e ainda tenho que pensar o que fazer rolos, né? E aí eu não sei fazer. Então, assim, separa os rolos e dá para a criança, né? Encontra os materiais que tem em casa e dá para a criança, que com certeza ela vai encontrar uma possibilidade de brincar e às vezes vai criar algo que a gente nem imagina,
vai construir uma torre, vai, enfim, eles encontram infinitas possibilidades com os materiais. Tem uma pergunta que uma pessoa colocou assim, ó, Esther Daniel. No planejamento para outubro, colocamos uma das atividades remotas uma entrevista, onde as crianças responderão o que acham do espaço da casa dela para o brincar. O quintal, o bairro onde mora? É uma pergunta bastante interessante. Interessante. É bem importante e, pelo que eu entendi, não, as crianças não responderam ainda, né? Não veio a resposta, né? Não. Deu uma cortada que eu não consegui entender toda a pergunta. Deixa eu até voltar aqui para ler. Ah, tá. No planejamento, entendi. Fiquei curiosa agora para saber quais serão as respostas. A resposta. Mas você Porque sabe que é engraçado. Eu só vou fazer uma ponderação rapidinho. Porque a gente, sempre quando vai pensar em criança, a gente pensa assim, a criança tem que morar numa casa grande, com grama. É óbvio que isso seria um cenário maravilhoso, se todo mundo pudesse morar numa casa grande, com jardim, com pomar, com horta, com piscina. Olha, Mari, delícia para todo mundo. Aliás, para a família inteira, isso seria ótimo. Mas isso não é uma realidade. Só que eu acredito muito que a gente pode fazer muita coisa dentro do nosso ambiente. Não é se você tem essa idealização. Às vezes você mora num lugar pequeno, mas se você está ali conectado, se você tem essa caixinha de criatividade, ou se não tem nada, mas você está ali conversando, brincando, cantando, dançando, fazendo isso vai criar também. Porque senão a gente fica muito assim, né? Ah, não, brincar não é comigo. Eu moro numa casa pequena, não tem espaço, não tem isso aqui, então não dá certo. E não é assim, né? Porque senão o sol nasce para todo mundo, gente. Então todo mundo pode brincar. E tanta gente, antigamente as casas, mesmo que as crianças moravam em casa, nem todo mundo tinha uma casa com quintal, tinha uma casa com espaço enorme. Então não é assim, né? É onde você tá, do jeito que você tá, que dá para fazer. Basta usar a criatividade, ter essa disponibilidade, né? De realmente querer estar ali para conectar. E como a gente já falou aqui, no carro, na cozinha, onde é que tiver, usar da linguagem, né, da música, enfim, para poder se conectar, para poder brincar. Aqui você até, com essa sua fala, você me fez lembrar do documento do Brincar. Não sei se você conhece, mas eles é um percurso, super, super bacana também de assistir. Enfim, eles têm aí um trabalho bem bacana relacionado ao Brincar. E eles fizeram uma viagem aí, que se eu não me engano foi de 2 anos, conhecendo os brincares do Brasil, né? Então, e é das diferentes culturas, das diferentes classes sociais, e aí lá fica bem claro isso que você falou, assim, não precisa ter muito para acontecer o brincar, né? As crianças que moram lá, às vezes, essas crianças que têm menos, elas acabam brincando na essência melhor, né? Porque elas constroem um carrinho com uma latinha, com uma tampinha, elas dão um jeito de brincar porque elas não têm acesso a outras formas, elas nem conhecem outras formas. E aí acontece que, às vezes, quando a gente tem muita possibilidade, quando a gente dá muito para a criança, a gente bloqueia isso nela, né? Ela deixa de ser criativa, ela deixa de ter vontade de investigar, de criar, porque ela tem tudo, ela tem. E aí, se a uma hora ela não tem, se por algum motivo está chovendo lá fora, não dá para ir no quintal grandão lá fora, aí ela vai se sentir frustrada e o dia vai ser terrível porque ela está trancada dentro de casa e não dá para fazer nada dentro de casa, né? Então, por isso que é importante a gente estimular as crianças. E eles criam mesmo, você sabe, porque você está falando. Não, você está falando, eu estou lembrando de uma coisa. Na época do calor, a gente estava no nosso apartamento, tem até uma amiga minha que chegou lá um dia, ela assustou. Cara, como assim? Porque eu acho que tem um pouco muito da gente também, mãe, de preocupar, vai molhar, vai sujar, não sei o que, a gente fica um pouco neurótica. Mas estava uma época de muito calor, meus meninos estavam em casa, eu falei assim, gente, não, a gente tem piscina só na parte externa do prédio, né? Não tem dentro, a gente mora num apartamento pequeno. Aí eles falaram, mamãe, não tem problema não, vamos colocar água dentro do balde?
e aí a gente nada lá dentro. Eu falei, tudo bem. Aí eles colocaram água dentro do balde, e é claro que para eles o nadar era entrar dentro do balde, sair dentro do balde. Molhou a sala, que é a confusão e tudo, mas depois a gente foi lá, secou, ficou tudo Secou. limpinho. Eu acho que tem um pouco também da gente, às vezes, ai, não pode nada, não pode encostar, não pode sujar, não pode, né? E a gente tem que permitir um pouco essas coisas, tudo limpa, tudo resolve, né? Então, Claro. é um É. pouco isso também. A liberdade, eu acho que vem muito mais dessas permissões do que não, do que espaço mesmo físico, sabe? Sim, sim, com certeza. A gente vive, né, talvez até em função da nossa própria correria, do dia a dia, enfim, a gente fala muito não para as crianças, né? Não pode, não isso, não aquilo, não estraga, não mexe, não dobra, não amassa, não senta aí, não, 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 não. E quantos não a criança ouve? Existe um estudo, eu não me recordo agora quantos são, mas é horrorizante, assim, a quantidade de nãos que a criança ouve até os 7 anos, né? É algo assustador, assim. E tudo isso, claro que tem nãos que ela precisa ouvir, né? Mas às vezes a gente pode dizer um não de uma forma diferente também. E aí eu volto a dizer do livro Cérebro da Criança. Ele fala ali, além de nos ajudar a compreender o cérebro da criança, ele nos traz estratégias de como agir, né? Então, substituir, por exemplo, o não por outras coisas, né? Substituir a negação por talvez um outro convite. A criança quer pegar um objeto que você sabe que não dá porque é perigoso, vai quebrar e tal. Simplesmente não. Você pode pegar um segundo objeto e propor para ela, olha, que tal esse aqui então, é parecido, mas esse, né, enfim. Então você tentar encontrar outras alternativas e não ficar só no não, ou tentar entender o que você quer fazer com esse objeto, por que você quer pegar ele. Deixa eu te contar que se ele cair no chão, ele pode quebrar e tal, mas eu tenho outro aqui que ele é similar. Será que ele não resolve o teu problema? Será que ele não consegue substituir esse ali, né? Então, assim, é levar a sério um pouco mais a criança e entender. Normalmente, quando a criança mexe, falando disso, né? Quando a criança mexe em algum objeto, a gente logo vai dizendo não e nem quer saber por que ela quer pegar aquilo, né? A gente nem pergunta, assim, por que você quer pegar porque você vai usar para alguma coisa? O que você pretende fazer com isso? A gente já sai largando não, né? E, então, é muito mais interessante e inteligente da nossa parte levar mais a sério e entender de fato por que você vai fazer. Às vezes ela teve uma ideia super brilhante, né? Fazer com aquele objeto, e aí você diz um não, você já corta a criatividade da criança, ele já poda no meio, porque ela ia fazer algo super bacana, ela ia usar para uma brincadeira. E eles não têm noção do perigo, né? Então, ok, a gente enxergou o perigo no objeto, a gente tenta negociar para que eles encontrem outro, né? Mas sem podá-los, né? Fernanda, foi um prazer conversar com você. Você quer acrescentar mais alguma Igualmente, coisa? Camila. Ai, Camila, eu acho que é isso, assim, gostei bastante. Eu, inclusive, fiz um post hoje sobre, né, falei um pouquinho lá sobre as nossas atitudes aí brincantes, né, para tornar nossa rotina mais brincante. Falei um pouquinho sobre isso lá também, de forma resumida. E eu vou colocar para no mim meu também. stories. Bacana. Para mim também foi um super prazer. Gostei bastante do convite, gostei da nossa conversa. E sigo à disposição aí para a gente conversar mais. Falar sobre o brincar, quanto mais a gente falar sobre o brincar, quanto mais pessoas a gente tocar, né, eu vou estar mais próxima do meu objetivo, né? Prazer mesmo ter você aqui, obrigada. E é tão legal quando a gente vê a pessoa que gosta de brincar, ela é bem mais feliz, né? Mas é porque o Instagram ele corta, e por isso que eu tenho que falar que tá lá, falta 40 segundos. Aí eu falo, gente, eu tenho que falar que tá acabando. Tá acabando. Às vezes eu tô despedindo e ele já corta, mas é assim. Corta, Então, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Obrigada continue a você. nessa missão linda. E depois a gente combina de fazer uma outra live para a gente poder dar muitas dicas mesmo para poder brincar, tá bom? Então tá. Um beijo. Prazer. Obrigada pelo convite. Com Deus. Um beijo para todo mundo. Você também. Presente. Vamos brincar, gente. Sextou é dia de brincar mais ainda, né?
Final de semana chegando, né? Um beijo, fica com Tchau, Deus. tchau. Beijo. Obrigada. Você também. Bom dia, tudo bem? Nossa, tô vermelha ainda do treino. O rosto demora pra voltar ao normal. Aproveitar que eu cheguei mais cedo no consultório, ainda não atendi ninguém, então tô sem aquela parafernália toda. Olá.